Seja bem-vindo aí à aula de número 2 e vamos falar nessa aula sobre transmissão de energias. Que, é claro, para nós transmitir energia nós vamos precisar das linhas de transmissão. E vamos continuar nos fundamentos para vermos as viabilidades dessas transmissão em termos de estudos, tá? Então vamos lá. A tabela e figura a seguir apresenta a evolução física do sistema de transmissão no período de 1998 a 2010, relativamente à extensão das linhas de transmissão em quilômetro para a rede básica. Neste período, a extensão das linhas de transmissão passou de 63.971 mil quilômetros para 98.648,3 quilômetros. Tabela 7 vai mostrar essa evolução dentro do período. Vamos ver? Então lá, a evolução das linhas de transmissão em quilômetros, período de 1998 a 2010. Então atenção em 230 kV. Em 98 tinha uma extensão de 31.431,1 mil quilômetros. Em 99, 32.778,3. Em 2000, 32.451,4. 2001, 32.537,3. 2002, 32.997,4. 2003, 33.999,7. 2004, 35.033,8. Isso em tensão em 230 kV. Em tensão 345, em 98, tínhamos uma extensão em rede em quilometragem de 8.991,6, 99, 9.023,5, em 2009, 1.023,5, 2001, 9.023,5, 2002, 9.021, 2003, 9.021, 2004, 9.047 e 440 kV. Em 98, 5.936, e aí nós vamos pular lá para 2004, 6.667. E em 600 kV, corrente contínua, 1.612 em 98 e 2004, 1.612, não teve nenhuma mudança. 750 kV em 98, 1.783 e em 2004 já houve uma elevação nesse resultado para 2.683. Então nós temos aqui o Sistema Integrado Nacional, né? Em 98 foi integralizado uma quantidade de 63.971 quilômetros de rede, e sendo em 2004 80.007,7 quilômetros. Então nós tivemos um crescimento expressivo de 98 para 2004 nessas classes de tensão que nós vimos. E na tensão aqui nós temos de 2005 a 2010, na tensão 230, olha a diferença, nós já temos nessa condição da tensão 230, 35.736,5. 2010, olha o salto que nós tivemos, foi para 43.250. E na tensão 345 kV, existia em 2005 9.579,1 e 2010 10.060,5 km de rede. Na tensão de 440 kV, 6.675,5, em 2010 6.670,5. Então ela se manteve. Em 500 kV, em 2005 nós tínhamos 26.771 km. E aí passou em 500 kV para 34.371,7. Teve um crescimento muito expressivo em 500 kV. 600 kV em corrente contínua, 1.612, e se manteve em 2010 a mesma tensão.
750 kV 2.683 e se manteve a mesma tensão, sendo que o Sistema Integrado Nacional em 2005 ele reuniu em extensão de linha de transmissão 83.049,2 km, em 2010 98.648,3 km, ou seja, teve um salto muito grande. E aí nós vemos isso aqui dentro do indicador. Em quilometragem nós temos aqui, ó, é de 10.000 quilômetros a 100.000 quilômetros. Então nós temos aqui a evolução de 98, o gráfico ele está abaixo de 70.000 quilômetros. E em 2010 nós estamos atingindo aí mais de 90, quase 100.000 quilômetros de rede do sistema integrado. Entre essas tensões, 750, 600, 500, 440, 345, 230 kV. Então, na figura 2, a evolução das linhas de transmissão por nível de tensão, período 98 e 2010. Então, a tabela a seguir apresenta a evolução da expansão da rede básica em quilômetros de linha de transmissão por classe de tensão. A extensão do sistema interligado de transmissão passará de 102.850 km em 2011 para cerca de 150.583 km em 2021. Olha aqui, pessoal, o nicho de mercado, o potencial econômico que está sendo expressado aqui em termos de investimento. Então nós temos toda essa extensão para ser realizada em termos de linha de transmissão. Então grande parte dessa expansão corresponderá às interligações das usinas do Rio Madeira, de Santo Antônio e Jirau, Belo Monte para as regiões Nordeste e Sudeste. Nota-se que as linhas de transmissão de 500 kV continuam tendo uma evolução bastante importante. Então a tabela 8, estima-se da evolução das linhas de transmissão em quilômetro, período 2011 a 2021. Então nós temos aqui, existente em 2011, aqui mais ou menos 800 kV, a existente em 2011. Então nós tínhamos nada de linha de transmissão nesse potencial. 750, 2.683, como nós vimos atrás. E mais ou menos 600 kV, 3.224. 500 kV, 34.851. 440, 6.679. 345 kV, 10.063. 230, 45.349. Total em 2011 existente 102.850. E aí a evolução de 2012 para 2021, em 800 kV, que já começa a aparecer aqui um número expressivo, né? Porque está sendo construída em diversas regiões do Brasil essa classe de tensão 800 kV. Então já existe e vai chegar a 7.325 e 750 kV, né? Que não vai ter nenhum tipo de investimento, e em 600 kV 4.750, 500 kV vai ter um salto importante aqui, ó, vai para mais 26.889, 440 113, a 345 337, a 230 também vai ser muito expressiva, 8.318. E vai ter um total aí de ampliação nesse potencial de 47.732 km. E aí a evolução de 2017 para 2021, 800 kV vai permanecer a constância de 2012. Então 2017 a 2021 vai permanecer essa constância. 700 kV não haverá investimento. Em 600 kV vai permanecer constante, 500 kV vai ter um investimento menor, mas também bastante substancial, 440 kV vai cair um pouco, 345 vai se manter,
E o potencial 230 vai praticamente manter dentro dos padrão e vão reunir um total de 34.555. Então a evolução é de 2017 para 2021. Então vamos ter um crescimento aí de 13.177. Então a estimativa de 2021 dentro de 800 kV vai ser 7.325, e sendo que o total de crescimento do sistema vai ser 150.583 até 2021. Então significa muito investimento, senhores, dentro do setor elétrico de transmissão. Então vamos lá, capacidade de transformação. A tabela a seguir apresenta a evolução da capacidade de transformação. Nota-se que a capacidade evoluiu do total de 143.202,8 megavolt-ampere. Então nós temos em 98 para 227.803 megavolt-ampere em 2010. Então a evolução da capacidade de transformação em megavolt-ampere, período de 98 a 2010. Então nós temos aqui na região, aqui é importante entender, ó, a região sudeste e centro-oeste. Em 98, a evolução da capacidade de transformação em megavolt-ampere estava em 99.282,7. 2004, olha o salto que deu, 114.155,9 na região sudeste e centro-oeste. Região sul, 19.849,7 megavolt-ampere, sendo que em 2004, 28.256,7. E na região norte, ela sempre teve bastante carente, 7.661,9 e 2004, 10.516,9. A região nordeste, 16.408,5 em 98, e 2004 teve uma evolução para 25.517,8. Então veja bem, o sistema integrado então em 98 ele estava reunindo uma geração em megavolt-ampere de 143.202,8, sendo que em 2004, olha o salto, 178.447 megavolt-ampere. Então veja bem, 2005, vamos falar somente do resultado. Então 2005 nós tivemos aí o sistema integrado gerando 188 mil em 2005. Então nós tivemos um crescimento importante aqui. Para 2010 ele praticamente dobrou o valor com relação ao período anterior, 227.803 megavolt-ampere. A tabela a seguir apresenta a evolução da expansão da capacidade de transformação por classe de tensão, que passará de 232.877 megavolt-ampere em 2011 para cerca de 311.213 megavolt-ampere em 2021. Olha o nível de investimento. Então a estimativa da evolução da capacidade de transformação em megavolt-ampere período 2011-2021. Então vamos lá, tensão existente em 2011. Aqui nós não tínhamos essas tensões, né? Não teve um investimento nessas tensões, e aí, mas ela comportava um total de 232.877. A evolução de 2012 a 2021, ela teve um investimento somando mais 78.336. E a capacidade também de transformação em 2012-16 foi ampliada mais um pouco para 64.481. E de 2017 a 2021 vai acontecer mais esse investimento, 13.855. Então a estimativa é esse percentual de capacidade de transformação em megavolt-ampere, 311.213. Então vamos lá.
entender isso aqui. Inclui os transformadores de fronteira, tá? Esse crescimento. Inclui transformadores em fase de implantação com previsão de energização até dezembro de 2010. Então, configuração do sistema em 2012 e 2030. Já tem uma estimativa bem mais adiantada e bem mais à frente, falando sobre a questão da ampliação do sistema, a configuração. Então, as figuras a seguir apresenta a configuração para os anos 2012 e 2030 do Sistema Interligado Nacional com indicação dos principais linhas existentes e planejada. É relevante apontar o futuro do sistema de transmissão de corrente contínua de 600 kV entre Porto Velho e Araraquara, projetando para a transferência de energia das usinas de Jirau e Santo Antônio do sistema corrente contínua em 800 kV da usina de Belo Monte, da transmissão da usina de Teles Pires e da interligações regionais Tucuruí, Manaus, Macapá e Rondônia, no Acre. Aqui nós temos o mapa dessa interligação do sistema. Então o horizonte de 2012. Aí aqui depois vocês vão ter esse material para que vocês possam verificar aí como é que está sendo, quais as regiões estão totalmente interligadas, para entender melhor como que foi essa evolução. Então, rede de transmissão em 2030, de 2012 para 2030, nós vamos ter essa realidade. Sistema de transmissão hidro de corrente contínua e corrente alternada. Implantação de eletrônica de potência para aumento da capacidade de transporte, ou seja, capacidade da energia chegar com mais eficiência, menos perda na fase de transmissão. Sistema Elétrico Brasileiro 2030, fonte Eletrobras. Então, investimento em geração e transmissão. A expansão da geração no período 2012-2021 demandará investimento de 190 bilhões, considerando os empreendimentos já autorizados. Considerando as usinas ainda não contratadas ou autorizadas, o valor total estimado é de 100 bilhões, sendo 55% em hidrelétricas e 45% em outras fontes renováveis. Por outro lado, a estimativa total de investimento em transmissão no período 2012-2021 atinge cerca de 55,8 bilhões, sendo 36,3 bilhões em linha de transmissões e 19,5 bilhões em subestações, incluindo as instalações de fronteira, sem considerar as instalações já licitadas. O valor total previsto é de 32 bilhões, sendo 22 bilhões em novas linhas de transmissão e 10 bilhões em novas subestações, incluindo as instalações de fronteira. As figuras a seguir apresentam os investimentos em linha de transmissão e subestações por ano e por nível de tensão, incluindo as instalações já licitadas por entrar em operação no período decenal. Pode-se notar que os valores mais altos dos investimentos ocorrerão no ano 2012 e 2013, em decorrência da implantação do seguinte sistema de transmissão: corrente contínua em 600 kV entre Porto Velho e Araraquara, do sistema de corrente alternada de 500 kV e sistema de corrente contínua em 800 kV da usina de Belo Monte, da transmissão da usina de Teles Pires e da interligação regional Tucuruí, Manaus, Macapá e Rondônia, Acre. Nesse sentido, os maiores investimentos se concentram nos níveis de tensão de 500 kV, 600 kV corrente contínua e 800 kV corrente contínua. Vamos ver aqui então investimentos em bilhões. Então nós temos uma estimativa de investimento em linha de transmissão. Então 2012 nós tivemos aqui investimento cerca de 5 bilhões e meio, 2013 quase 7 bilhões, 2014 teve um menor investimento aqui, foi para
é 3 bilhões e 800 aproximadamente. 2015, 4 bilhões. 2016, 3 bilhões e 800. 2017, 2 bilhões e 700 aproximadamente. 2018, nós tivemos aqui em torno de 2 bilhões e meio. 2019, 2 bilhões,7 bilhões. 2020, o investimento de 2 bilhões. E 2021, o investimento novamente tende a crescer para 3 bilhões. Estimativa de investimento em linhas de transmissão por ano. Então, o ano existe aqui uma reserva, uma garantia de investimento na ampliação da malha de transmissão de energia. Então, a estimativa de investimento em linha de transmissão por nível de tensão percentual total 36,7 bilhões. Aí nós temos aqui, senhores, a considerar 500 kV vai receber 60,8% desse investimento. 440 kV 0,2%, 345 kV 0,5%, 230 kV 8,3%, 600 kV em corrente contínua 19,3%, 800 kV em corrente contínua 15,3% e 750 kV não vai receber investimento nenhum, como nós vimos nos quadros acima. Não haverá esse tipo de investimentos em linha de transmissão por nível de tensão no período 2012 e 2021. Estimativa de investimento em subestação. Então vamos lá. Então aqui em bilhões, nós temos aqui em 2012 o investimento foi de 3,5 bilhões, 2013 4,5 bilhões, 2014 1 bilhão e meio aproximadamente, não vai dar 1 bilhão e meio, vai dar 1 bilhão,2, 2015 1 bilhão, 2016 uns 900 milhões, 2017 cerca de 2 bilhões,2. Importante entender aqui onde nós estamos hoje. 2020, o investimento ele está pequeno, mas tem uma tendência de crescimento em subestações. Agora veja bem, estimativa de investimento em subestações com fronteira por nível de tensão percentual total 19 bilhões 46 milhões. Então aqui 460 milhões. Em 500 kV o investimento vai receber 38,6%. Então a tendência do investimento nesse tipo de tensão é muito alta. 440 kV 1,5%, 345 3,4%. Vamos adiante. Investimento total em subestação com fronteira por nível de tensão período 2012-2021. Metodologia de composição das unidades modulares de subestação. Vamos ver. Conforme mencionado anteriormente, os planos de expansão são analisados e consolidados pelo Ministério de Minas e Energia, resultando num conjunto de empreendimentos de transmissão necessária para o atendimento da carga do Sistema Interligado Nacional. Com base nessas informações, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, prepara os editais para os leilões das novas instalações de transmissão. Realizados os leilões, definidos os vencedores. Esses deverão assinar os respectivos contratos de concessão. O contrato de concessão para comercialização do empreendimento de transmissão exige a apresentação de orçamento que deve ser utilizado pela empresa de transmissão como referência para a implantação das instalações correspondentes. Esses orçamentos disponíveis no contrato de concessão de transmissão licitado pela ANEEL desde o ano 2000 pode fornecer subsídio para participação dos empreendedores nos futuros leilões. Pode citar, por exemplo, a possibilidade de estabelecer faixa de valores de preço por nível de tensão, tanto para as receitas anuais permitidas, como para os diversos tipos de subestações e equipamento. Esses indicadores são importantes para o estabelecimento da estratégia econômica na formulação dos lances do leilão. Observa-se que a elaboração desse orçamento deve levar em consideração as características de cada subestação especificada no edital.
tais como tensão, potência de transformação, correntes nominais de curto-circuito, nível de isolamento, arranjo de barramento, condições ambientais da região, vento, temperatura, ambiente, etc. Objetivando estabelecer padronização de conceito e valores, a ANAEL apresenta metodologia para elaboração do orçamento para formação e atualização do banco de preços dos diferentes tipos de subestações e equipamentos. Esse item visa apresentar de forma resumida as premissas básicas dessa metodologia e preço estimativo de alguns equipamentos. A metodologia indicada pela ANEEL para a elaboração de orçamento de subestações é baseada nos conceitos de modulação. Os módulos são detalhados e quantificados com base em materiais, equipamentos e serviços necessários à execução do empreendimento. A resolução homologatória da ANEEL 758 de 6 de janeiro de 2009 apresenta essa metodologia. Nesse sentido, o banco de preços de referência da ANEEL utiliza igualmente o conceito de modulação, em que a subestação é subdividida em unidades menores, as quais representam setores bem definidos em termos de funcionais, operacionais e físicos. Essa concepção de modulação da subestação facilita as estimativas de sua expansão, caso tipo de autorização de reforço, instalação e transmissão, por trazer o detalhamento físico e respectivo orçamento dos módulos a serem utilizados nos empreendimentos, conferindo maior flexibilidade na elaboração de orçamento. Vamos lá ver então a terminologia. Para entendimento do assunto é necessário conhecer a terminologia utilizada na metodologia em termos de arranjo, conexões, módulos, subestações, conforme apresenta abaixo. Então aqui nós temos, senhores montadores eletromecânicos, alunos do curso, seguinte terminologia. Nós temos aqui AN, arranjo em anel, BPT, arranjo em barra principal e transferência. Você vai ver essas terminologias nas placas, nos tags dos equipamentos. BDDD, arranjo de barra dupla de juntor duplo. BD4, arranjo em barra dupla com 4 chaves seccionadoras. BS, arranjo em barra simples. DJM, arranjo em disjuntor e meio. CC, conexão de compensador. CP, conexão de capacitor em paralelo. CCS, conexão de capacitor em série. CRB, conexão de reator de barra. CRL, conexão de reator de linha. CT, conexão de transformador. CTA, conexão de transformador de aterramento. CB, cubículo blindado. EL, entrada de linha. IB, interligação de barras. MIG, módulo infraestrutura geral. MIG.A, módulo de infraestrutura geral do acessante. MIM, módulo de infraestrutura de manobra. BC, módulo de equipamento de banco capacitores. RM, módulo de equipamento de reator monofásico. RT, módulo de equipamento de reator trifásico. TA, módulo de equipamento transformador de aterramento. TM, módulo de equipamento autotransformador monofásico. TT, módulo de equipamento autotransformador trifásico. CE, módulo de compensador estático. CS, módulo de compensador síncrono. Então, pela metodologia, uma subestação é composta por todos os módulos necessários ao seu funcionamento, como módulos de entrada de linha, de conexão de equipamento, de infraestruturas. As unidades modulares, independente da classe extensão e do tipo de arranjo, subdividem-se em 3 tipos: módulo de infraestrutura, módulo de manobra e módulo de equipamento, conforme definição a seguir. Então vamos lá, entender um pouco sobre módulo de infraestrutura, o conceito. Isso é importante para nós do curso, entender o conceito de cada tipo de infra ou equipamento ou sistema ou método. Então, o módulo de infraestrutura consiste no conjunto de todos os itens, bens e serviços de infraestrutura comuns às subestações, tais como terreno, cercas, terraplanagem, grama, britamento, pavimentação,
arruamento, iluminação do pátio, proteção contra incêndio, abastecimento de água, rede de esgoto, malha de terra, cabo para raios, canaletas, edificações, serviço auxiliar, área industrial, caixa separadora de óleo. Esse módulo é construído para cada nível de tensão da subestação por um módulo de infraestrutura geral, como nós vimos na terminologia, chamado de MIG, e pelos modos de infraestrutura manobra, MIN, necessário para cada etapa do empreendimento, implantação ou ampliação. Especificamente em ampliação por parte dos acessantes, pode ser adotado um padrão sem compartilhamento, denominado de modo de infraestrutura geral para acessante MING-A. Módulo de manobra. Consiste no conjunto de equipamentos, materiais e serviços necessário à implantação dos setores de manobra. Módulo de equipamento. É composto pelos equipamentos principais das subestações e pelos materiais a serviço necessário à sua instalação. Então vamos lá. O quadro abaixo apresenta um resumo da constituição de cada um desses módulos. Então, módulo de infraestrutura. Quais são os componentes que nós vamos estar vendo nesse módulo? Módulo de infraestrutura geral MING. Módulo de infraestrutura de manobra MIN. Módulo de infraestrutura geral para acessante MIG-A. Manobra, entrada de linha, EL. Interligação de barramento, IB. Conexão de autotransformador, CT. Conexão de reator de barra em linha CRB, CRL. Conexão de banco de capacitores paralelos, CCP. Conexão de banco de capacitores série CCS. Conexão de transformador aterramento, CTA. Conexão de compensador estático, CC. Equipamentos: autotransformador trifásico, TT. Autotransformador monofásico, TM. Reator trifásico, RT. Reator monofásico, RM. Banco de capacitor, BC. Transformador de aterramento, TA. Compensador estático, CE. Compensador síncrono, SCS. Elaboração de orçamento de subestação. Então, como vocês viram acima, senhores montadores eletromecânico e aluno do curso de eletromecânica, essas terminologias e esses módulos, eles têm que estar na sua mente como uma necessidade. É fundamental que você entenda, conheça tanto as terminologias como essas fases, esses módulos, porque serão eles que vai vir no sentido prático, para que você passe a executar suas atividades diárias, no sentido de alocar os equipamentos de acordo com a evolução da obra. Então, a obra vai evoluindo, vai liberando as bases de equipamento, você vem fazendo, por exemplo, as montagens, as interligações, fechando toda a parte eletromecânica da subestação. Então, o orçamento é muito importante entendermos também, porque é dali que vai nascer, inclusive, a gestão de pessoal, os recursos, enfim. Para a elaboração do orçamento, as subestações são classificadas pelos níveis de tensão e arranjo físico, conforme relacionamentos indicados abaixo. Então, a tensão de 69 kV. Então, aqui nós vamos ter aqui, ó, o BS. Nós vamos na tabela verificar o que é BS para vocês lembrar. Então vamos lá? Aqui nós não temos BS. Vamos subir e ir aqui na tabela e verificar aqui o BS dentro da tabela. Arranjo em barra simples. Certo? Então BS aqui em 69 kV. Arranjo em barra simples. Também BPT, que significa BPT. Vamos lá.
Importante vocês entenderem o material. Estou fazendo essa consulta junto com vocês para nós evoluirmos para a parte mais técnica. Arranjo em barra principal e transferência. (138), então nós também temos 138 kV o BS, né, que é barra simples, arranjo barra simples, e arranjo em barra principal de transferência. E temos também aqui o BD4, que é arranjo em barra dupla com 4 chaves seccionadora. Aqui o tanto que isso aqui é fundamental você entender. Por quê? Porque é exatamente dentro desse conceito que vai estar a sua atuação como montador eletromecânico, que vai ter a necessidade de fazer essas montagens tanto da barra como das chaves dos equipamentos. A 138 então tem essa configuração. A 230 então nós temos o BD4, as 345 BD4, DJM e o AN, a 500 DJN e o AN, a 750. Então é importante nós entendermos esses quesitos de orçamento, pois é ali que nasce inclusive toda questão de fornecimento de material, a marca que nós vamos trabalhar, as orientações do fabricante. Então o orçamento pode ser realizado a partir dos dados e expressões contidas nas planilhas de disponibilidade na página da ANEEL, que é claro, a ANEEL tem todo esse conceito, até os fornecedores já estão estabelecidos dentro da planilha de material deles. E as tabelas de materiais e serviços foram elaboradas a partir das informações obtidas de diferentes empresas fabricantes de materiais e equipamentos. Os dados nelas contidos retratam os valores médios coletados. Os itens que compõem o orçamento de subestações estão apresentados a seguir. Então nós temos também na subestação o conceito chamado custo direto. Então nós estamos na fase agora de teoria, apresentando para você toda essa dinâmica para que você entenda no curso de montador eletromecânico a sua profissão de uma forma muito estruturada, bastante consistente. Então qual que é o custo direto que está relacionado aí numa subestação? Então compreende a despesa com aquisição de equipamentos, materiais, serviços de construção, montagem eletromecânica, canteiro de obra, comissionamento, engenharia e administração local. Os custos diretos dependem do tipo do módulo a ser implantado na subestação. E cada tipo de módulo é composto por diferentes equipamentos, materiais e serviços. A seguir serão apresentados exemplos para cada um dos tipos de módulos de infraestrutura, manobra e equipamento. Então, módulo de infraestrutura geral, o MIG, que nós já vimos. Então, os itens comuns aos vários setores são considerados apenas no setor de maior nível de tensão: terreno, cerca, muro, grama, edificação, serviços auxiliares, sistema de proteção contra incêndio, sistema de abastecimento de água, sistema de telecomunicação, sistema de proteção, controle, supervisão, área industrial. A relação completa dos itens é apresentada abaixo. Então, é o custo direto do terreno, cerca, muros externos, grama, proteção contra incêndio, sistema de abastecimento de água, edificações, serviços auxiliares, área industrial, sistema de proteção contra controle e supervisão, terraplanagem, drenagem, embritamento da subestação, arruamento, iluminação do pátio, malha terra e cabeamento em área energizada, canaletas principais, transformador de potencial para o barramento, bases, suporte, estrutura dos TPs e barra, montagem eletromecânica, onde entra aqui você, profissional do curso de eletromecânica. Módulo de manobra. Então, entrando agora aqui na parte já estruturada, a entrada de linha é composto pelos equipamentos e materiais e serviços necessários à instalação de uma entrada de linha. Então, os equipamentos, sistema de proteção, controle, supervisão, estrutura e suporte e potência, isoladores e tubos, obras civis, montagem eletromecânica.
Módulo de equipamento é composto pelos equipamentos e materiais e serviços necessários à instalação de um determinado equipamento. Equipamentos: sistema de proteção contra incêndio, barramento, cabo, tubos, estrutura e suporte, isoladores, montagem eletromecânica. Montagem eletromecânica, que é a sua área, o seu domínio, o seu curso. Compreende o somatório da despesa de montagem, mão de obra e funcionamento de materiais de instalação e consumo dos diversos equipamentos e materiais. Considera-se no custo de montagem cada equipamento e sua interligação. Os percentuais de montagem eletromecânica estão definidos por equipamento nas tabelas de cada módulo. Então, canteiro de obra compreende as despesas com aquisição de materiais e serviços necessários à instalação de escritório, almoxarifado, rede de energia elétrica, telefonia e outras facilidades para apoio às obras. Deve ser prevista também no final da obra a retirada e limpeza geral da área que serviu para este fim. Foi estipulado um percentual de 4% sobre o valor das obras civis e montagem eletromecânica, sendo o mesmo aplicáveis em todos os módulos. Comissionamento compreende todas as despesas para a aceitação do empreendimento, incluindo ensaio e inspeções de equipamentos e instalações no campo que permitirão a sua operação comercial. Foi estipulado um percentual de 2% sobre o valor de aquisição de equipamento, materiais e serviços de construção. Engenharia inclui as despesas com topografia, sondagem, projetos básicos, executivo, inclui ainda atividade de inspeção de fornecimento, fiscalização de projeto. Foi estipulado um percentual de 1% sobre o valor de aquisição de equipamentos, materiais e serviços de construção. Administração, que vai ter lá na obra, inclui despesa com fiscalização direta da obra. Foi estipulado um percentual de 2% sobre o valor de aquisição de materiais, equipamentos, materiais, serviço e construção. Eventuais compreende um valor do orçamento estimado sobre o custo direto a fim de cobrir imprevistos que venha a acontecer durante a execução do empreendimento. Essa rúbrica aplica-se apenas ao orçamento nas fases de planejamento, revisão de orçamentária. Foi estipulado um valor de 3% sobre o valor do custo direto. Custo indireto compreende a despesa com a administração central ou local do empreendimento, contabilizado através de rateio proporcional. Foi estipulado um valor de 2%. Orçamento simplificado de subestação. Então, os leilões eles simplificaram o orçamento da seguinte forma: abaixo que foram extraídos de modelo apresentado no edital correspondente. Então, os editais eles vão apresentar o que? A engenharia vai apresentar os estudos e projetos, sondagem, topografia, meio ambiente. A obra: desmatamento e limpeza, execução de fundações, escavação em solo, escavação em rocha, reaterro, construção civil. Materiais: estruturas, barramentos, painéis, quadro, malha da terra, pórticos, compensações, reativa, capacitiva, transformadores, acessórios, terrenos e acessórios, montagem, equipamento, transportes e frete, outros, mão de obra, total geral. Então nós temos o valor com base no megavolt ampere que vai ser instalado. Custo de equipamento. Então a ANEEL apresenta na sua página da internet o espaço do empreendedor, o banco de preços referente ao modo de infraestrutura, equipamento de manobra, de acordo com a metodologia apresentada anteriormente. Foram estabelecidos valores para 5 regiões geográficas: Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, de modo a atender às diferenças regionais em termos de clima, relevo, vegetação, solo, transporte, mão de obra, etc., que implica a adoção de diferentes critérios de projeto, consequentemente de parcela de custo distinta. As tabelas a seguir apresentam os preços unitários de equipamentos que foram extraídos desse banco de preço, referência de junho de 2012. Esse valor deve ser analisado considerado as premissas de tensão e potência indicadas nas tabelas, pois os preços finais dependem da especificação de cada equipamento, que deve levar em consideração as solicitações impostas pelo sistema no local de sua instalação. Então, os valores são apresentados para fim de comparação, objetivando a futura utilização durante o processo de hierarquização
das inovações tecnológicas. Nesse processo, o impacto econômico dos custos de equipamento decorrente da aplicação de determinada inovação será um dos indicadores analisados. Nesse sentido, para obtenção de valores mais acurados, enfatiza-se que o leitor deve sempre procurar pela versão mais atualizada do banco de preços nas páginas da ANEEL, que tem lá essas informações. Então aqui, o transformador trifásico. Então nós temos ele, para efeito aqui de informação, em KV 230/69, 345/69, 500/138, 500/345. Então, um transformador trifásico de potência em MVA de 100, a potência, né, 100 MVA para todas as categorias. Aí nós temos a tabela de preço, só para vocês terem uma noção aqui de uma 500, um transformador trifásico, ele está custando hoje, isso aqui em milhões, eu não sei nem te falar, acho que isso aqui é milhões, 10 milhões, 69 mil, isso, 10 milhões, 69 mil reais, um transformador nessa potência de 100 MVA. Transformador trifásico, então nós temos trifásico, nós temos o custo dele. Então, transformador monofásico, nós temos o custo, autotransformador monofásico, o reator monofásico, custo, banco de capacitores, todas esses componentes faz parte do seu curso. Você vai entrar em contato não só no curso, mas na realidade, na montagem desses equipamentos. É importante você entender onde você está pondo a sua mão, quanto que custa isso, né? Banco de capacitor em derivação, equipamento de entrada de linha. Então aqui nós temos na tensão aqui, ó, de 230, disjuntor, chave com lâmina terra, chave sem lâmina terra, transformador potencial capacitivo, transformador de corrente para raios. Todos eles têm esse custo e todos eles passam pela sua mão, senhor eletromecânico. Então, constatações. Foram apresentadas algumas premissas do plano decenal de 2021 de maneira a fixar o contexto que esse trabalho de pesquisa foi realizado. Como, por exemplo, a população brasileira cresce no ritmo menor e está envelhecendo. Espera-se um aumento de 194 milhões em 2012 para 206 milhões. Nós vimos lá atrás esse conceito e os parâmetros das regiões. A região que tem maior densidade demográfica é a região sudeste e a menor região, a região norte. Então, a projeção do consumo nacional de energia elétrica na rede por classe de consumo no período de 2011 a 2021 indica uma taxa média de crescimento de 4,2% ao ano, sendo a classe comercial a que apresenta maior crescimento. A previsão é que a capacidade de geração instalada passará de 116.498 mil MW em 2011 para cerca de 182.408 MW em 2021. Nesse cenário, a participação das hidrelétricas cairá de 72% para 64%, sendo que a geração de fontes alternativas como eólica, biomassa, PCH vai quase que dobrar nesse período de 10 anos, passando de 12% para 20%, com destaque para a geração eólica, que passará de 1% para 9%, como nós vimos nos gráficos anteriores. Então, a extensão do sistema interligado de transmissão passará de 102 mil quilômetros, 850 mil quilômetros, em 2011 para cerca de 150.583 km em 2021. Grande parte dessa expansão corresponderá às interligações das usinas do Rio Madeira, como nós vimos, Santo Antônio, Giral e Belo Monte para a região Nordeste e Sudeste. Nota-se que a linha de transmissão 500 kV continua tendo uma evolução bastante importante. Como nós vimos aí atrás, em outras informações, é a que mais está crescendo. Então, a expansão da capacidade de transformação por classe de tensão passará de 232.877 MVA em 2011 para cerca de 311.213 em 2021. A expansão da geração
no período de 2012 para 2021 demandará investimento de 190 bilhões, considerando os empreendimentos já autorizados. Considerando as usinas ainda não contratadas, autorizadas no valor total estimado é de 100 bilhões, 155% em hidrelétricas e 45% em outras fontes renováveis. A estimativa total de investimento em transmissão no período de 2012 a 2021 atinge cerca de 55,8 bilhões, sendo 36,3 bilhões em linha de transmissão, 19,5 bilhões em subestações, incluindo instalações de fronteira. Sem considerar a instalação já licitada, o valor total previsto é de 32 bilhões, sendo 22 bilhões em novas linhas de transmissão, 10 bilhões em novas subestações, incluindo instalações de fronteira. A elaboração do orçamento de subestações deve levar em consideração as características especificadas no edital, tais como tensão, potência, transformação, corrente nominal de curto-circuito, nível de isolamento, arranjo do barramento, condições ambientais da região, vento, temperatura, ambiente, etc. A ANAEL apresenta metodologia para a elaboração do orçamento e para a formação e atualização de bancos de preços diferentes do tipo de subestações e equipamento. A metodologia para a elaboração de orçamento de subestação é baseada no conceito de modulação. Os módulos são detalhados, quantificados com base em materiais, equipamentos e serviços necessários à execução do empreendimento. Para a formação do banco de preço de equipamento, a ANAEL estabelece valores para 5 regiões geográficas: Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, de modo a atender diferenças regionais em termos de clima, relevo, vegetação, solo, transporte, mão de obra, etc., que implica a adoção de diferentes critérios de projeto e, consequentemente, de parcela de custo distinta. Os preços unitários de equipamento apresentados foram extraídos do Banco de Preços da ANAEL, referência de junho de 2012. Estes valores devem ser analisados considerando as premissas de tensão e potência indicadas nas tabelas, pois os preços finais dependem da especificação de cada equipamento, que deve levar em consideração a licitação imposta pelo sistema local de sua instalação. Então nós temos aqui as referências desse material que nós vimos em cima, que é EPE, Plano de Sinal de Expansão de Energia até 2021. Disponível nesse site, vocês vão estar com ele para vocês entrar em contato e saber mais sobre alguma coisa, caso vocês tenham interesse. Tá certo, senhores? Então, no próximo capítulo nós vamos ver a aula de número 3 e vamos entrar já dentro do conceito de subestação de alta tensão. Vamos ver aí esse conceito para que possamos depreender os assuntos das aulas 1 e 2, tá ok? Nos vemos na próxima aula, pessoal. Valeu, muito obrigado.